Seja bem-vindo ao podcast Med Perícia. Eu sou Rodrigo Souza, médico perito, editor-chefe aqui do canal Med Perícia. Estou aqui com o João Nicole, professor também do Med Perícia, e nós vamos conversar hoje sobre um assunto muito interessante que tem demandado muitas perguntas dos nossos seguidores e dos nossos alunos, que é sobre as atividades do perito médico federal. Você ainda não sabe o que é perito médico federal, é o perito que realiza as perícias do INSS, né, que é o antigo perito médico previdenciário, e também que hoje tem várias outras atribuições desde a criação da carreira da Perícia Médica Federal em 2019. Além disso, nós vamos para outro assunto que também demanda muita pergunta dos nossos seguidores e dos nossos alunos, que é sobre a rotina de trabalho do perito médico federal. Aqui no Med Perícia nós conversamos sobre perícia médica, porque esse é o DNA do Med Perícia, mas estamos atualmente falando muito sobre a Perícia Médica Federal, já que estamos com um concurso iminente para ocorrer no primeiro semestre de 2024. Como eu estava dizendo, né, eu sou perito, não sou perito médico federal, muita gente até pensa que eu sou perito médico federal, eu sou perito médico judicial. Há 13 anos que eu atuo como perito médico, né, em ações judiciais. Sou professor e coordenador de uma pós-graduação de Medicina Legal e Perícia Médica, além de outras atividades acadêmicas e relacionadas à especialidade. Vou passar aqui para João. Boa noite, João. Também queria que você contasse um pouco da sua história para quem ainda não conhece. Está entrando aqui pela primeira vez aqui no podcast do Med Perícia. Boa noite, Rodrigo. Na realidade, assim, eu hoje sou entusiasta, né? Sempre fui entusiasta da carreira. Apesar de ser anestesista, né? Hoje, quando me perguntam qual é a especialidade, né, que eu me reconheço, que eu me vejo ali, eu falo que não, sou perito médico federal. Mas eu falo isso porque realmente é uma carreira que, né, valoriza o profissional médico ali, né? Valoriza o servidor público. É uma atividade, né, de uma relevância social imensa, né? A gente está prestando ali, reconhecendo direitos em lei de segurados, né, requerentes ali de diversos, né, não só do INSS, mas também ali de servidores ou de requerentes que requerem benefícios junto à Receita, né, à Caixa Econômica. Até com relação ao trabalho conjunto que a gente faz hoje com a AGU, né? Não tão quanto a gente deveria fazer isso, porque falta servidor, mas, né, a gente faz, né? Então, hoje eu sou entusiasta e vejo que esse trabalho que a gente vem fazendo nas redes sociais é extremamente importante, né? Porque a gente vem despertando esse desejo em outros colegas, né? Que querem ingressar na carreira, que querem fazer acontecer, né? Fazer com que a carreira melhore ainda mais, né? Que a gente preste um serviço, né, ainda melhor à sociedade. Então, eu acho que o que a gente vem fazendo, falando sobre a carreira, as mudanças, né, que tiveram ao longo do tempo aí, né? Como começou a Perícia Médica Federal, né? A gente sabe que desde a criação da carreira, né, muita coisa mudou, né, para melhor, né? Então, a PMF, né, a Perícia Médica Federal, né, popularmente hoje conhecida como PMF, a gente que trouxe isso para o mundo digital, para os alunos ali nas redes sociais, ela ganhou novas atribuições, exclusivas atribuições. Isso só fortaleceu a categoria, né? Então, hoje, a PMF, né, não presta o serviço como deveria, né, porque a gente está trabalhando ali, né, com praticamente metade da capacidade operacional, né, faltam servidores. O último concurso, né, foi há mais de 12 anos, né, de lá para cá aposentadorias, muita gente pediu para sair. Então, eu acho que o que a gente vem trazendo aí, né, de que o concurso vai sair, até porque foi confirmado pelo ministro, né, para o ano 2024, eu acho que isso é muito importante, até porque muitos colegas desconheciam a carreira, né, desconheciam esse mundo, né, maravilhoso chamado Perícia Médica Federal. Isso é muito interessante. Eu só compartilhando um pouco mais da história de João. João Nicole, ele é perito médico federal, concursado, né, do último concurso que teve em 2012, né, por isso que foi o concurso entre 2011 e 2012. No próximo ano de 2024 a gente vai ter 12 anos entre um concurso e outro, é um tempo muito grande, né? Também é militar de carreira do Exército Brasileiro como anestesista, também trabalha como anestesista na iniciativa privada, então consegue conciliar os dois vínculos públicos, né, como servidor do Ministério da Previdência Social, como perito médico federal, também militar de carreira do Exército Brasileiro e também exercendo a sua atividade de anestesista. Porque isso tem muita dúvida, né? O pessoal pergunta, e você vai entender quando a gente chegar lá no tópico rotina de trabalho do PMF, que há a possibilidade de você conciliar a sua atividade médica primária, né, a sua especialidade que você escolheu primeiro, com
a perícia médica federal se você for aprovado no próximo concurso, inclusive podendo ter até 2 vínculos públicos e também chegando a se aposentar com 3 aposentadorias, 2 de vínculos de regimes próprios da Previdência, né, de Previdência, pelos vínculos públicos, e um vínculo de aposentadoria do regime geral da Previdência Social, o regime privado que você tiver, caso haja uma compatibilidade de horário, de carga horária, né, seja compatível essas 3 atividades. O que a gente vai focar mais hoje quais são as atividades da perícia médica. Porque o que é interessante, João, você acredita, eu faço perícia exclusivamente há 13 anos e às vezes eu vou conversar com colegas de turma e as pessoas não sabem nem o que é que eu faço. Eu preciso primeiro explicar qual é a atividade pericial, né, médico-pericial, já que a gente vê tão pouco na faculdade. Eu, por exemplo, quando estudei na Universidade Federal de Pernambuco, fiz minha graduação de medicina, havia uma cadeira lá de medicina legal, mas que ela era mais focada na questão da deontologia médica, né, da ética médica, do Código de Ética Médica, os deveres do médico, e também relacionados às questões da medicina legal, das questões lá de identificação da morte, questões relacionadas aos cadáveres, levando mais para essa questão, inclusive essencial, né? Como emitir um atestado de óbito, se você tiver numa situação no interior e for nomeado como perito ad hoc lá por uma autoridade policial. Mas fala em perícia médica. O que é avaliação de capacidade laborativa? O que é uma avaliação da pessoa com deficiência? O que é uma avaliação para isentar o imposto de renda? Isso a gente simplesmente não vê na faculdade, pelo menos na Universidade Federal de Pernambuco, onde eu estudei. E o que nós conversamos com o colega, nós sabemos que isso não faz parte da matéria usual do curso médico. Ou você tem uma faculdade muito específica, que tem algum professor que é especialista na área e vai lá e dá uma pincelada, mas isso é um conteúdo que foge do conhecimento do médico. Então, muitas vezes a gente precisa explicar e entender. E as grandes carreiras relacionadas à perícia médica, nas carreiras públicas, é a perícia médica federal, que é a nossa conversa hoje, e também as carreiras de médico legista, que são os peritos oficiais que fazem lá a perícia criminal, que são concursos estaduais, né, ligados à polícia científica ou à polícia civil de cada estado. Já a perícia médica federal é um concurso público ligado ao Ministério da Previdência Social, que tem atuação em âmbito nacional, né? Então a gente vai começar a primeira parte dessa conversa falando das atividades do perito médico federal sobre avaliação de incapacidade laborativa. Esse é a principal função hoje do perito médico federal, que está lá atuando na ponta, realizando perícias presenciais de segurados do INSS. Então isso consiste em quê? Uma pessoa tem uma situação, ou um acidente, ou uma doença, interfira na sua capacidade de trabalho, esse segurado do INSS ele pode estar incapaz ou não para trabalhar, o que não tem necessariamente relação em estar doente ou não, né? Por isso, inclusive, que o nome foi atualizado, né, João? De auxílio-doença, a legislação atualizou para auxílio por incapacidade, ou incapacidade temporária ou incapacidade permanente, já para desvincular o conceito de incapacidade para o conceito de doença. Mas o que eu queria saber, João, já que você é um perito médico federal, que está lá há mais de 12 anos trabalhando, como é que é essa avaliação da pessoa, a avaliação do segurado, a avaliação da incapacidade laborativa do segurado do INSS? Como é que funciona? Qual é a rotina do dia a dia? Você pontuou bem, né, que doença, né, ela é diferente de incapacidade, né? E às vezes o médico, né, com a formação geral ali, até o especialista, ele desconhece isso, né? Para ele são termos sinônimos, né? E não são, né? Então, ser portador de uma doença é uma coisa, né? E ser portador de uma incapacidade, seja ela temporária ou permanente, é outra, né? Então, a reforma da Previdência, né, a emenda constitucional ali em 2019, ela vem para isso, né? E acaba corrigindo esse erro histórico ali que foi, né, lá atrás na Previdência. A Previdência acabou que chamou, né, o benefício por incapacidade e auxílio-doença, e aí vem a reforma e fala, não, ó, veja, a gente vai retificar esse nome aqui porque, né, o benefício não é para quem é portador da doença, né? O benefício é para quem é portador de uma incapacidade. E a gente sabe que a classificação, né, e a avaliação, né, é outra, é diferente, né? E é isso, né? Veja, a PMF hoje ela está lá junto, né, em um dos postos de trabalho da PMF hoje, que é os postos, né, as agências da Previdência Social, né, as agências do INSS, é exatamente, né, reconhecer, né, aqueles trabalhadores que estão em situação de vulnerabilidade, né, ou
né, eventualmente ali, né, com um risco ocupacional, né, ou risco de agravo da doença ali, e tirar aquele trabalhador ali que está incapaz, né, com risco de adoecimento ou de agravamento da doença do posto de trabalho, né, e acaba que a PMF hoje tem, né, além de reconhecer esse direito, acaba protegendo a saúde do trabalhador, né, então eu até converso muito com alguns colegas que eu acho que né, uma das funções primordiais da perícia ali, né, e aí entra um pouquinho ali da medicina do trabalho na PMF, que é exatamente isso, né, proteger a saúde do trabalhador, né, a gente acaba atuando ali de maneira preventiva, às vezes tirando aquele trabalhador ali que adoeceu, né, ou se acidentou, né, por um fator ali, né, intrínseco do local de trabalho, e a gente tem essa função de estar ali atuando vigilante, enfim. Então, hoje eu diria que é uma das principais atividades do PMF, eu acho que é a mais prevalente, né, a gente tem outras atividades, acho que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas eu diria que hoje que é a mais prevalente, né. Então a gente tem ali segurados, né, do regime geral de previdência, do INSS, né, e a gente tem que esclarecer isso também para o aluno, né, que previdência é diferente de seguridade, né, e a previdência social INSS é um seguro, né, só faz jus àquele benefício ali quem contribui, né, quem faz o recolhimento, quem faz a contribuição ali, e isso é uma parte administrativa, né, que geralmente o servidor administrativo faz essa análise, né, mas a gente entra ali de forma técnica, né, então em benefícios que dependem de um parecer, né, do servidor médico ali, do perito médico federal, a gente está ali para esclarecer para a administração pública ali, né, se há incapacidade ou não, né, se há necessidade, né, de uma reabilitação, né, enfim, a gente estima ali o prazo de recuperação e retorno ao trabalho, então é um serviço essencial, né, a gente sabe que de alta relevância social, né? Não, de alta relevância social, né, a gente sabe o quanto é importante isso, e na maior parte das vezes, né, o requerente ele vai requerer o benefício ali em situação de vulnerabilidade, né? Então, inclusive, recentemente eu passei por isso, né? Você sabe minha história, né? Recentemente, né, eu tive aquele problema, um tromboembolismo pulmonar, com a trombose da veia subclave esquerda ali, fiquei incapaz e, né, tive, né, como eu era segurado da previdência, acabei indo para uma perícia ali, mas veja, foi uma situação em que eu me senti vulnerável, né? Não pude trabalhar, e aí vem a previdência, né, e te acolhe, né, e aí o perito médico federal é extremamente importante nessa fase aí, né, de acolher, de enxergar, né, aquela situação, estimar o tempo ali de recuperação, né, enfim. Então, por isso que é um serviço, né, que não pode demorar, né. A gente vê aí as longas filas da previdência e às vezes a gente não entende isso, né, e enfim, é um problema de gestão, né, mas a gente sabe que quanto mais a gente está na situação de vulnerabilidade, quanto mais a gente precisa, aí é que o Estado tem que chegar e acolher e proteger, né? Então a PMF tem um papel extremamente importante nisso aí, né? A gente é o braço do Estado ali, né? Então a gente está ali na ponta, principalmente, né, os PMFs que estão na ponta, né? E eu posso dizer isso porque eu sou um servidor de ponta. Adoro fazer isso, né? Apesar da PMF, né, ter cargos de gestão, de chefia, eu não me vejo hoje em um cargo de gestão, de chefia. Eu gosto de estar ali na ponta, né, em contato com o requerente, com o segurado. Presencial. Exato. Você comentou duas coisas que eu acho muito importantes de a gente conversar aqui. Primeira coisa, essa questão da demora, né, na fila, porque a perícia é aquela avaliação do momento, né? Então, se você demora para avaliar um quadro de incapacidade, pode ser que, quando você fizer uma avaliação daqui a 6 meses, você não vai estar avaliando o quadro que levou o segurado a requerer o auxílio e que é o que está lá na documentação médica entregue pelo médico dele que viu lá atrás, né? Mas lógico que o perito tem expertise também de fazer uma análise retrospectiva, porque ele entende da história natural da doença, ele entende das repercussões da doença sobre a capacidade laborativa do trabalhador e ele tem condições plenas, inclusive, de fazer essa avaliação retrospectiva, mas alguns detalhes, né, são perdidos nessa questão. E outra coisa que você falou muito importante, que eu queria também aqui dar um destaque, é a seguinte. Essa avaliação da incapacidade, quando a gente fala por exemplo, de uma convalescência cirúrgica, é muito fácil, né, de você entender que você fez uma cirurgia, né, o segurado se submeteu a um procedimento cirúrgico, o médico cirurgião solicitou um afastamento de 30, de 45 dias, de 60 dias. Isso é bem simples, né, de você compreender, né? Inclusive, é uma perícia que leva uma complexidade menor, né?
Você vai avaliar lá, você vai ver os documentos, vai verificar realmente se foi submetido a um procedimento cirúrgico ou não, e vai emitir um parecer, né, um laudo médico pericial daquela questão, determinando se aquele tempo é suficiente ou não para o restabelecimento da capacidade laborativa e aquele segurado, aquele trabalhador, volte para o seu posto de trabalho ou volte a exercer a sua atividade, né, dependendo do tipo de segurado, de maneira segura, né, tendo restabelecido sua capacidade laborativa. No entanto, existem várias outras situações onde, inclusive, a perícia médica ela vai atuar retirando definitivamente ou temporariamente o trabalhador daquele ambiente de trabalho, porque os fatores de riscos físicos, químicos, biológicos fazem com que ele corra o risco de agravar a sua doença. E o agravamento da doença é um critério de avaliação de incapacidade laborativa e de afastamento, mesmo aquele trabalhador ainda não esteja com tanta limitação funcional ou com sua capacidade laborativa tão impactada ainda, mas diante da expertise do perito médico federal, de ver que, mantendo-se o trabalhador naquele ambiente, né, que vai fazer com que há o risco de agravar a sua doença, a perícia médica federal também atua nessa questão, afastando ou temporariamente ou permanentemente o trabalhador, avaliando se ele preenche critérios ou não de ir para uma reabilitação profissional, que aí se trata de que, caso você ainda não saiba, em algumas situações o trabalhador, né, ele é submetido a uma avaliação ou avaliações sequenciais da sua capacidade para o trabalho e o perito, né, conclui que há uma incapacidade permanente para aquela função, mas que a capacidade laborativa residual do trabalhador permite que ele ainda exerça outras funções. Só para dar um exemplo aqui para ficar mais didático. Por exemplo, um motorista de caminhão que sofre um acidente e perde a visão de um olho, ele fica incapaz para trabalhar como motorista de caminhão, até porque a legislação de trânsito proíbe, né, a habilitação de pessoas com visão monocular para dirigir carteira C, D e E. Então, ele está impedido pela própria legislação de atuar como motorista de caminhão. Então, o perito médico federal, com a sua expertise de avaliação, ele determina, olha, essa pessoa aqui está permanentemente incapaz para exercer a profissão de motorista de caminhão, de caminhoneiro. No entanto, a capacidade laborativa residual é compatível com o exercício de várias outras profissões. Então, o que é que vai acontecer com esse trabalhador? Ele vai ser encaminhado para o serviço especializado do INSS de reabilitação profissional, para que ele possa exercer, ser habilitado, ou no caso reabilitado, para exercer outra função e possa continuar sendo um trabalhador produtivo, né, na empresa, ou na própria empresa, ou em outra empresa depois. Essa avaliação é essencial. Então, entender. O perito é capacitado, lógico, para isso, né? E você que talvez pense em fazer o concurso da Perícia Médica Federal ou vir a ser um perito médico judicial, você vai ser capacitado, né? Ou vai ter que procurar capacitação, se for perito médico judicial, para saber avaliar a capacidade laborativa. Então, uma das atividades essenciais do perito médico federal é a avaliação da incapacidade laborativa de segurados do INSS. Mas nós vamos ver hoje, né, que não só é essa avaliação mais prevalente, né, é o carro-chefe, digamos assim, de quem está no atendimento lá presencial, realizando perícias no dia a dia, mas existem várias outras. Uma dessas avaliações, que aí é mais complexa, é a avaliação da pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência tem os critérios para você determinar se uma pessoa preenche os critérios de deficiência ou não, e existem vários benefícios, tanto assistenciais como previdenciários e tributários, que as pessoas com deficiência têm acesso. E essa avaliação, quem que determina esses critérios? Essa avaliação é feita exatamente pelo perito médico federal, não é isso, João? Eu queria que você desse exemplo, João, de benefícios, como essa avaliação é feita, né? Se é feita realmente pelo perito médico federal ou por outros servidores do INSS, e quais são esses tipos de benefício, a complexidade ser maior em relação à avaliação da incapacidade laborativa, né, para que o seguidor do médico perícia possa entender isso. Fazendo aquele gancho, né, com aquela diferenciação entre doença e incapacidade, né, eu puxo novamente aqui incapacidade, né, e a deficiência, a gente
explica ao aluno que também são conceitos diferentes, né? Ter incapacidade é uma coisa e, né, ser portador de deficiência também é outra coisa, né? Então, inclusive é um conceito que mudou ao longo dos anos, né? Então, hoje tem um conceito mais amplo, né? E em aula até a gente fala sobre isso, né? Com exemplos práticos ali. Mas hoje eu diria que, né, é claro que em um número menor, mas assim, tão quão importante é a avaliação do portador de deficiência, né? E a nível de regime geral de previdência, né, a gente tem ali a avaliação do deficiente, né, da LC 142, da Lei Complementar 142, que a depender do grau da deficiência ali, né, o segurado ele vai, né, se aposentar com um tempo menor de contribuição, né? E tem também ali, né, em benefícios assistenciais, né, a avaliação também do portador de deficiência, né? Tem segurados ali, aliás, desculpe, tem requerentes, né? Nesse caso aí já entra o braço da Seguridade Social, né? Geralmente o requerente ele não é segurado da Previdência, mas ele utiliza esse braço, né, da assistência social da Seguridade e pode requerer ali, a depender da deficiência dele ali, benefícios assistenciais. E aí é onde entra o BPC, né? Nesse requerimento, nesse tipo de benefício assistencial BPC, né, a figura do PMF é extremamente importante, né? Porque a gente vai estar ali, né, avaliando de forma, né, multidisciplinar. A gente sabe que entra ali também a entrevista, né, com o assistente social da Previdência, mas nosso papel é crucial ali identificando se há ou não impedimento de longo prazo, por exemplo, né? Então, é uma avaliação importante, né, e que requer também um olhar atento do perito, né? Porque dentro do nosso processo de trabalho, né, a gente tem hoje, né, a avaliação do deficiente na LC 142, a gente tem a avaliação do deficiente, né, de benefícios assistenciais e, né, os sistemas operacionais são diferentes, né, o olhar, os instrumentos de avaliação são diferentes, né? Por exemplo, na perícia da LC 142 a gente utiliza o IFBRA, né? Já como instrumento de avaliação, um instrumento de avaliação que eu considero complexo, né? Já a avaliação do deficiente do BPC a gente utiliza a CIF, né? Então, assim, são instrumentos de avaliação diferentes, mas, né, o perito, o PMF, o servidor, ele tem que estar atento ali para que não haja confusão na emissão do parecer para a administração pública e INSS, né? Mas eu, particularmente, é um do tipo de perícia que eu mais gosto de fazer, né? Eu prefiro fazer hoje a perícia, né, de um portador de deficiência, né, utilizando tanto o instrumento de avaliação ali da LC 142 como do BPC, né, ao benefício por incapacidade, né? Mas não há, são avaliações distintas, mas todas são importantes, né, tão quanto a avaliação, né, do segurado da Previdência ali que tem uma incapacidade, né? Não, interessante. Inclusive, você que quiser entender melhor a diferença entre deficiência e incapacidade e também saber como é que é feita essa avaliação da LC 142, tem um vídeo aqui no YouTube, do MedPerícia, que eu gravei para você, que explica isso bem direitinho. Não é o foco do nosso assunto hoje, mas vai ter um link aqui no nosso vídeo, que aí você pode assistir esse conteúdo, tá bem legal, sobre diferença entre deficiência e incapacidade e também como é feita a avaliação da pessoa com deficiência na LC 142 de 2013, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. E daí você já entende que é uma pessoa que trabalha, é um segurado do INSS que trabalha, mas que tem deficiência. Só por aí você já pode entender que deficiência é diferente de incapacidade, não é isso? Mas aí tem esse vídeo, segue lá. E aí são perícias que têm uma complexidade maior. Por isso mesmo que o sistema moderno de gestão e desempenho da Perícia Médica Federal, ela pontua diferente em relação à perícia da avaliação de incapacidade e essas perícias da avaliação da pessoa com deficiência. Mas fica até o final do vídeo, quando nós formos conversar sobre a rotina do PMF, eu vou te explicar exatamente que pontuação é essa, quanto vale cada ponto, para você entender exatamente qual é a rotina dia a dia do perito médico federal, como é que você preenche essa pontuação quando você virar um PMF, um perito médico federal, um servidor público de carreira do Poder Executivo. Mas aí, João, seguindo para o nosso próximo tópico, outra avaliação muito importante, que tem também uma complexidade maior e que muitas vezes alguns peritos não sabem realizar essa avaliação, principalmente eu vejo isso, né, uma deficiência nas perícias médicas judiciais, é a avaliação para isenção de imposto de renda. E o que é que acontece?
segurados do INSS, em geral que já estão aposentados, né, desenvolvem doenças, não necessariamente relacionadas à incapacidade. Você pode ter a doença e ela não está ainda afetando a sua capacidade laborativa, mas a legislação prevê que algumas doenças que foram consideradas pelo Poder Legislativo como doenças graves, elas isentam o imposto de renda. Então, segurados do INSS que estão aposentados podem requerer a isenção do imposto de renda quando tem afecções ou doenças que estão listadas lá, foram decididas pelos nossos legisladores. E aí, quem é que vai também fazer essa avaliação se essa doença isenta ou não imposto de renda, se essa doença está lá na lista de isenção de imposto de renda. Algumas doenças são mais fáceis. Por exemplo, tem uma doença lá, uma das doenças da lista é a doença de Parkinson, independente do grau. Nesse caso, a avaliação é menos complexa, a não ser que ainda esteja com dificuldade de confirmação do diagnóstico. Né? Pode ser que aquele quadro clínico ainda não esteja consolidado para você dizer que é uma doença de Parkinson. Mas, em geral, os segurados já vêm num grau mais avançado da doença, e aí seria uma avaliação mais só de comprovação do quadro de tem doença de Parkinson, não tem doença de Parkinson, e aí é concedida a isenção de imposto de renda. No entanto, outras avaliações são um conceito mais amplo que o legislador colocou como alienação mental. Então, não é uma doença específica, é um conceito. Então, várias doenças, a depender do grau de acometimento, podem se encaixar nesse conceito mais jurídico do que médico de alienação mental do que outras doenças. Né? Então, isso é uma avaliação médico-pericial. Agora, essa avaliação, João, de isenção do imposto de renda, ela é muito prevalente no dia a dia do perito? Tem alguma particularidade sobre essas avaliações? Como você bem pontuou aí, né, acaba que e é importante que o candidato, o aluno que quer se tornar um PMF, ele entenda isso, né? O fato de emitir um parecer ali de isenção ou não de imposto de renda, né, a PMF hoje faz de acordo com o rol taxativo, né? Então existe uma lei, né, que tipifica, né, doenças graves que isentam de imposto de renda, né? E o papel da perícia é exatamente em reconhecer aquilo ali, né, e emitir o parecer de isenção ou não. Acaba que a maior parte das isenções, né, é feita através de análise documental, né? Então, geralmente o requerente, né, através do portal INSS, né, envia a documentação e aí o perito vai emitir um parecer de isenção ou não. Isso é até uma coisa interessante para você entender o que é. Na perícia, você tem a perícia direta, que é essa avaliação do segurado lá presencialmente, e você tem a perícia indireta. Esse é o típico exemplo de uma perícia indireta, que é o quê? O perito, tem condições de, a depender dos elementos técnicos, né, que foram apresentados pelo segurado, pelo requerente do benefício, de fazer uma avaliação. Por exemplo, digamos, um caso de uma neoplasia maligna. Então, o segurado entra lá com documentação, mostrando um resumo de alta com a internação que ele fez o tratamento, anexa lá na documentação o histopatológico, demonstrando o tipo de câncer que ele teve. Já tem documentação lá do começo da quimioterapia ou das sessões de radioterapia que ele fez. Então, o perito médico federal tem total condições de, ao analisar toda essa documentação, determinar que esse segurado é portador de uma neoplasia maligna, que é uma das doenças que isenta do imposto de renda, e emitir o seu parecer médico legal, que é diferente de laudo pericial, mas isso tem outros conteúdos sobre esse assunto também que você pode assistir aqui no YouTube do Médico Perícia, de exatamente emitir o seu parecer sem necessariamente ser presencial. E atenção que perícia indireta não é sinônimo de perícia por teleatendimento, tá certo? A análise documental, como pode ser feita também em casos de segurado que foi requerer um benefício e faleceu antes da perícia ser realizada. Então, o perito médico federal tem expertise de fazer uma análise retrospectiva através de documentos médicos e emitir um parecer médico com sua opinião, inclusive determinando quando foi que começou a doença, quando foi que começou uma data provável de início da incapacidade. Mas voltando aqui para o foco, as doenças que isentam o imposto de renda. Então tem uma lista lá, e inclusive doenças profissionais também estão lá no rol de doenças que isentam o imposto de renda. Isso é uma coisa que, inclusive, poucos segurados do INSS sabem. Então você que tem uma doença profissional caracterizada por uma perícia médica federal,
inclusive benefícios anteriores, você pode, né, quando chegar na aposentadoria, requerer a isenção de imposto de renda por ter caracterizada uma doença profissional e está lá no rol, certo? Como tem outras doenças. Então, entender que essa avaliação também é feita, é uma avaliação exclusiva do perito médico federal, e ele não está fazendo necessariamente isso para o INSS, por isso que ele tem outras atribuições, além da perícia do INSS, de avaliação de incapacidade, de avaliação de pessoas com deficiência e aposentadoria. E aí esse parecer vai para os órgãos competentes para que não venha mais cobrando, né, no contra-cheque do segurado a cobrança do imposto de renda lá mensalmente. Então também é uma atividade essencial e que o perito médico federal tem toda a expertise necessária para realizar esse tipo de perícia. Rodrigo, deixa eu só fazer uma consideração, né? Eu acho que assim, o pessoal está ouvindo a gente, está falando, pô, isenção de imposto de renda, né? Eu achei que imposto de renda tivesse a ver com Receita Federal do Brasil. O que né, INSS tem a ver com imposto de renda? Veja, o que acontece hoje é que a Receita Federal, né, ela não tem peritos médicos federais, né, para estar emitindo esse laudo, esse parecer de isenção, né, por doença gratificada em lei. Né? Quem faz esse gerenciamento, né, é o INSS, né, de forma semelhante, por exemplo, ao BPC. Né? O BPC não é um benefício assistencial do INSS. Né? Geralmente o BPC ele é vinculado a um outro ministério, né? E aí o INSS gerencia isso. Por quê? Porque o INSS tem uma estrutura hoje para isso. Né? Tem salas com consultório, né, de perícia médica, enfim. Então, por isso que, né, mesmo não sendo um benefício ali, uma concessão diretamente do INSS, a gente sabe que está associado ao Ministério, né, da Fazenda ali, né, Receita Federal, mas quem faz essa prestação de serviço é a PMF, né, em agência ali do INSS. Isso já me leva a outro tópico que eu quero abordar, que é o seguinte: as outras atividades do PMF para órgãos federais. Por quê? Com a criação da carreira da Perícia Médica Federal, a carreira expandiu com várias atribuições que, inclusive, ainda não estão sendo feitas de maneira completa, ou algumas que não ainda foram implementadas, como a questão da auditoria médica relacionada a órgãos federais. Então, anteriormente, a carreira era perito médico previdenciário. Era um servidor ligado ao órgão do INSS, ele já realizava essas avaliações para outros órgãos, né, como o Ministério, os benefícios assistenciais e essa questão de isenção de imposto de renda. No entanto, com a criação da Perícia Médica Federal, da carreira da Perícia Médica Federal, que hoje está ligada ao Ministério da Previdência Social, várias atribuições foram dadas ao perito médico federal. Um desses exemplos, né, dessas avaliações periciais para outros órgãos, é a avaliação dos servidores públicos federais. Então, hoje, um servidor público federal que precisa fazer um exame de avaliação da sua saúde, esse exame é realizado. Existiam outros servidores que faziam isso, mas hoje é uma atribuição também exclusiva da Perícia Médica Federal, como também tem a questão lá do FGTS. Então, eu queria que você desse esses dois exemplos, João, de avaliação de servidores públicos federais e também de perícias, né, avaliações periciais que são feitas para outros órgãos, como a Caixa Econômica, a Receita Federal. Também são avaliações feitas lá pelo PMF. Na realidade, assim, a carreira deu um salto muito grande, né? A carreira ela deu um salto muito grande em 2019, né? E aí a gente sai ali do quadro de pessoal da Previdência, né? E aí a gente vai, né, para o quadro de pessoal do Ministério da Economia, né? Na época, hoje a gente voltou ali para o quadro de pessoal do Ministério da Previdência, mas a PMF ela deu um salto muito grande porque as atribuições, né, elas aumentaram, né? E algumas delas se tornaram exclusivas, né? Então, hoje a PMF, além de avaliar, né, incapacidade, deficiência, né, em requerentes ali do regime geral de previdência, né, a PMF hoje, por exemplo, ela presta assessoria técnica à Advocacia Geral da União, a AGU, né, em processos judiciais ali que envolvam a União, né, e você tem a matéria médica ali, né? Então, a AGU precisou de um parecer técnico ali, a PMF, está lá na lei, né, a PMF que vai emitir esse parecer. Então, de forma semelhante, por exemplo, ao saque do FGTS por doenças graves também tipificadas em lei. Né? É um serviço, né? É um benefício, né, da Caixa Econômica Federal, mas como a Caixa não tem essa estrutura, é um serviço também feito pela PMF. Né? Avaliações também tributárias, né, de isenção de imposto de renda, atribuição da PMF, auditoria médica, né, atribuição também, né, da PMF. Então,
Acaba que com a criação da carreira em 2019, a carreira deu um salto muito grande, né, surgindo atribuições, e aí por fim, né, já o ano passado aí, aliás esse ano, né, vem essa nova atribuição aí, que seria a perícia do servidor público federal, né? Então, teoricamente, todo servidor público aí de outros órgãos que ficar incapaz ali, que precisar se licenciar por motivo de, né, de doença ali, incapacidade, vai passar também pela PMF. Talvez hoje não esteja acontecendo isso como deveria, porque a gente sabe que falta servidor, né? Mas, enfim, a gente vê, diante de tudo isso aí, a gente vê um horizonte, né? A gente vê a PMF crescendo e se fortalecendo, porque a gente sabe que é um caminho sem volta, né? Então, para que o Estado, né, desempenhe tudo isso de forma harmônica, né, a gente precisa do PMF, Então, e aí, só para finalizar, né, a gente tem que lembrar aqui de quem conquistou isso, né? A gente sabe que para chegar até aqui, né, para sair do perito médico previdenciário até a PMF, né, tiveram colegas que né, lutaram para isso, né, através de uma associação, né, da ANMP, né, que hoje, né, a gente costuma falar que é uma das associações mais fortes do país, né, a Associação Médica, e a gente tem que dar esse ponto para eles aí, né, porque foi uma conquista da união dos peritos, né? Então, quando a gente fala que a associação mais forte do país, que é uma categoria forte, né, foi por conta disso, né? A gente sabe que não foi fácil chegar até aqui, né? Outras lutas virão pela frente, mas no intuito aí de, né, trazer novas atribuições, de trazer essa harmonia para a União aí. Na realidade, quem entra hoje na carreira, né, vai ter um benefício muito grande. Que várias lutas foram travadas, né, e hoje você tem uma carreira consolidada, uma associação forte, né, como a gente diz, uma das associações médicas mais fortes do Brasil, e você que decidir por se dedicar à carreira de perito médico federal e entrar e ser aprovado no concurso 2024, você já vai chegar na sombra, né? Porque as grandes batalhas, o tempo mais árduo, árido, já foi vencido por peritos corajosos e peritas corajosas que venceram barreiras, foram habilidosos, negociaram, fizeram greves e conquistaram o devido valor, como outras carreiras públicas também têm o seu devido valor em atribuições específicas pelo Poder Executivo. Então, hoje, uma atividade. Agora, o que me leva, João, a pensar de que, veja, hoje, né, como o próprio ministro Carlos Lupe, ministro da Previdência Social, comentou, que há um déficit de 3.000 a 3.500 peritos. Na realidade, o déficit é até maior do que isso, segundo a MNP, mas ele comparando que ele já teve no quadro 6.500 a 7.000 peritos. Hoje tem entre 3.000 e 3.500 peritos na ativa. Então, um déficit do número anterior que ele já teve, né? E que, mesmo com esse número de 6.000 a 7.000, seria só o serviço necessário do INSS e dos benefícios assistenciais. Então, com mais essas atribuições, né, eu não vejo como a carreira não venha a crescer ano a ano nos próximos 2 décadas, até haver uma consolidação de realizar todas as atividades de maneira harmônica e bem realizada pela Perícia Médica Federal em todos esses órgãos a qual ela tem atribuições, inclusive algumas atribuições exclusivas. E aí, caminhando para o final, eu queria abordar um assunto aqui, João, que é a rotina do perito médico federal. Isso é frequente, né? Muita gente manda mensagem no nosso direct, muita gente comenta, manda mensagem para a gente no WhatsApp privado, né? Porque tem curiosidade, quer saber como é que é a rotina do trabalho. Eu sendo aprovado no concurso da Perícia Médica Federal, como é que eu vou atuar? Como é o dia a dia do trabalho? Como é esse sistema de gestão e metas que eu comentei antes? Como é que é essa pontuação? Por que não tem mais carga horária? Eu queria que o João fizesse também uma explicação. Por que não existe mais carga horária? Não bate mais ponto, não bota o dedo na digital lá, como outras carreiras ainda ocorrem. Por que esse modelo de gestão é tão moderno? Por que está sendo seguido por outros órgãos federais? Para que o seguidor do Medperícia entenda isso e fique mais ciente das questões da rotina de um PMF hoje, de quem está lá no atendimento presencial, né, que vai ser a realidade de quem vai entrar nesse concurso 2024. Na realidade, a PMF ela foi vanguardista, né, nesse programa de gestão e desempenho, né, que hoje é referência para todo o funcionalismo público federal. Né? Então, foi a carreira que inaugurou, né, o programa de gestão e desempenho, e aí mais um ponto ali para a Associação dos Peritos Médicos Federais, né, que
trouxe isso, né? Na época era o pessoal que estava na gestão ali, né? E trouxe esse modelo de gestão, que é um modelo, né, que é muito bom para a sociedade, né, porque traz um serviço ali feito, né, com mais eficiência, mais rapidez, né? É uma coisa muito boa, né, para o Estado, né, porque, né, acaba que o servidor, teoricamente, ele passa menos tempo ali na agência, né, consumindo energia, água, papel, traz menos custo, né, para o Estado, para a instituição, e foi muito bom também para o servidor, né, porque ele pôde, né, fazer o serviço ali com mais, de uma forma mais condensada e com a qualidade maior, né? E fez uma coisa fundamental, né? A gente abordou inicialmente, por exemplo, as diversas atribuições, né? E aí vem esse programa e fala, veja, ó, a gente não pode botar tudo num balaio só, né? São coisas diferentes, né? Então a avaliação de incapacidade é uma coisa, é uma tarefa, é uma atividade, a avaliação do deficiente é outra, cada qual com sua especificidade e complexidade, né? Então, para essa tarefa aqui que é mais complexa, que você gasta um tempo maior, né, para elaborar um laudo, por exemplo, ali você vai ter uma pontuação X, né? Para essa aqui, menos complexa, você vai ter uma pontuação Y, né? Então, vem esse programa e, né, que percebeu que, né, ficar numa agência, né, cumprindo carga horária, isso não é benéfico para ninguém, pô, né? Porque, né, e aí a gente, historicamente, né, e analisando outras instituições, a gente tinha aquela figura do servidor que ia para a agência ali só para passar o tempo, né, e não produzia, né? E isso, né? É um conceito moderno de produtividade e que também é avaliado, né? A qualidade do perito médico federal hoje, ele tem índice de qualidade que interfere inclusive na remuneração. No programa de gestão de desempenho, exatamente. O que é uma coisa muito moderna, né? Comparando a empresas multinacionais de grande porte. Exatamente, eu diria até que isso é o futuro, né? Então, veja, o bom servidor é aquele que faz um serviço, né, com rapidez, com qualidade e que pode ser avaliado por isso, né? Então, né, não é só prestar o serviço ali, né, e achar que acabou, não. Você tem que fazer um serviço de qualidade, né? Então, é avaliado por isso. Né, o programa faz isso e você tocou no ponto-chave aí, né? É uma coisa que interfere na remuneração, né? A gente sabe que tem a gratificação de desempenho institucional individual, mas é isso. Mas foi um programa que transformou, né, a carreira, né? Porque permitiu, deu mais flexibilidade ali para o servidor, né? No intuito de, hoje, por exemplo, através desse programa de gestão de desempenho, o servidor ele cumpre a jornada dele ali através de uma meta estabelecida pelo gestor, né? Então, o governo que estabeleceu essa meta, que hoje é de 12 pontos, por exemplo, né? Mas é isso que eu queria perguntar. Objetivamente, como é que funciona essa pontuação? Como é que são esses 12 pontos? Como é o dia a dia? Então, como eu expliquei anteriormente, né, para cada atividade ali, para cada tarefa, né, o governo estabeleceu uma pontuação de acordo com a complexidade. Por exemplo, a perícia, né, de um benefício por incapacidade vale 1 ponto. Né, a perícia, né, a avaliação ali do portador de deficiência vale 2 pontos. Né, a avaliação, né, a perícia ali do portador de deficiência da LC 142 vale 3 pontos. Né, então, porque são perícias mais complexas e utilizam instrumentos mais demorados, trabalhosos ali, então você tem uma majoração para esse tipo de perícia. E aí, então quer dizer que não necessariamente seriam 12 perícias, são 12 pontos. São 12 pontos, exatamente. Então, a depender do dia, né, e aí geralmente você tem um PMF, né, um perito que fica na gestão fazendo o gerenciamento dessa agenda, né, você vai fazer aquela pontuação de acordo com o tipo de serviço que você vai fazer. Né? Mas hoje, para quem está na ponta, por exemplo, você vai cumprir essa meta em um turno, né, seja o turno da manhã ou o turno da tarde. Você vai escolher, por exemplo, eu pessoalmente cumpro minha jornada, minha meta diária ali no turno da tarde. Mas assim, a grande sacada do programa de gestão foi que dispensou o servidor ali, né, do ponto eletrônico. Né? Então hoje o perito, o PMF, que aderiu ao programa de gestão de desempenho, e é importante a gente falar isso, né, é um programa que o perito, o servidor, ele precisa aderir. Né? Então os novos servidores, os novos peritos, ao ingressarem na carreira, vão precisar fazer adesão voluntária do programa, né? Ele vai escolher um turno para cumprir essa meta diária, seja pela manhã, né, ou tarde. No edital do concurso provavelmente vai vir lá 40 horas, né, mas você já entendendo que ao ser aprovado vai participar do programa de gestão e desempenho. E eu queria entender melhor ainda a rotina, João. Então seria de segunda a sexta, dias úteis, né? Um turno, manhã ou tarde, para preencher aquela pontuação que foi determinada pelo seu gestor da Perícia Médica Federal. É isso. Exatamente. Então, assim,
vamos trazer para um contexto prático, né? Então a gente sabe que a maior parte dos colegas que vão fazer esse concurso da PMF, né, já tem outra vinculação, né, ou trabalho em iniciativa privada. Então, né, ao ingressar na PMF e aderir ao programa de gestão de desempenho, ele vai escolher um turno para cumprir aquela meta diária, né? Então, por exemplo, hoje eu sou servidor, né, do Exército, também como médico anestesista. Durante o turno da manhã eu estou fazendo anestesia e eu cumpro minha meta, né, no INSS, na Previdência, no turno da tarde, né? Então eu escolhi cumprir a minha meta diária no turno da tarde, né? E aí, à noite e final de semana é livre ali para, né, o servidor fazer o que ele quiser, né? Não, isso não está dentro da jornada de trabalho. Então, hoje você consegue cumprir essa meta de 12 pontos em um turno de trabalho, tá? E aí, mais uma vez, inovando, né? Só que aí a gente está aguardando a regulamentação disso aí, né? Mas, e aí, mais uma vez, ponto para a associação, que foi uma pauta da associação em anos anteriores. Recentemente, a gente tem aí o secretário, né, do Regime Geral de Previdência falando, através de um vídeo, sobre a antecipação programada, né? Então, hoje também, né, há uma previsão futura aí de que, né, em breve aí, o perito, né, caso queira antecipar a meta, ele vai poder fazer isso também, né? Então, mais uma inovação da PMF. Então, é isso, né? Eu acho que é uma carreira brilhante, sempre inovando, tentando trazer ele mais eficiência para o serviço público, né? E um serviço, né, prestado de melhor qualidade à sociedade, né? É o que eu vejo isso, né? Você vê, é uma rotina de trabalho que dá para você ainda exercer a medicina em outras atividades. Uma grande vantagem do médico, né? Quando a gente compara com outras carreiras, inclusive de servidor público, né, que em algumas situações são dedicação exclusiva, né? E não podem exercer funções além daquele cargo público. E na medicina ainda tem essa e outras carreiras também, mas na medicina isso é bem específico. Você ainda conseguir exercer a sua profissão como médico em outras atividades, né, e sendo totalmente compatível, né, sem estar fazendo nenhuma ilegalidade ou não prestando um bom serviço como servidor público. Isso é muito interessante e o que traz muita gente, né, interessada em ser perito médico federal é exatamente isso. Você poder conciliar as suas outras atividades, inclusive um outro concurso público que você tenha como seu exemplo, e ainda poder conciliar e ter essa segurança de ser um servidor público federal, aposentadoria especial de médico, enfim, assuntos para outros podcasts que a gente vai falar aqui só de atividades e rotinas de trabalho do PMF. Então, queria agradecer aqui a João participar aqui do podcast Medperícia. Aqui no Medperícia nós conversamos sobre medicina legal e perícia médica. Estamos muito focados nessa questão da perícia médica da federal, porque está com concurso iminente para acontecer em 2024, né? Previsão de publicação do edital entre março e abril de 2024. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa aqui seu like, se inscreva no nosso canal para você receber notificações dos conteúdos que são produzidos aqui, sempre tentando compartilhar conhecimento sobre medicina legal e perícia médica. E também compartilhe com seus amigos, né, seus amigos médicos, que talvez tenham interesse, né, em perícia médica federal, talvez eles nunca tenham ouvido falar na carreira de perícia médica federal, e você seja o emissor dessa notícia para ele. Então, muito obrigado e até o próximo podcast. Valeu, Diego. Um abraço. Um abraço.